Nós temos um inimigo invisível e muito poderoso. Esse inimigo nunca está satisfeito com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Por isso ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas armadilhas, ele tem as suas maneiras de tentar nos enredar. Por quê? Porque ele sabe que pessoas simples, na mão de um Deus todo-poderoso, pode fazer grandes coisas ainda hoje, no século 21. Deus pode fazer grandes coisas em Resende e no mundo, através da minha vida e da sua vida. Deus pode fazer, um alvoroço na nossa geração. Quando ele esteve aqui, ele escolheu 12 homens simples, e através desses 12 homens, a história da raça humana foi mudada definitivamente. Nosso calendário é marcado por esse evento extraordinário. Nos domingos de manhã do mês de fevereiro, nós estamos olhando para heróis extraordinários, mas pessoas improváveis. Ninguém diria que aqueles 12 homens se tornariam as colunas do que hoje é a igreja espalhada no mundo inteiro. Os primeiros 4 discípulos do Senhor Jesus Cristo eram pescadores, homens iletrados, homens que não tinham credenciais, mas através desses homens, o Senhor Jesus Cristo fez coisas extraordinárias, ou extraordinárias. Hoje de manhã, nós vamos ver a vida de um homem de Deus, cujo seu ministério não foi tão longo quanto o de João, seu irmão, mas foi extremamente significativo e intenso, durante o tempo que Deus lhe deu. E aqui é o importante para a gente, irmão, a gente precisa absorver a mente de Cristo, precisamos ter a mente de Cristo, porque de outro modo a gente vai viver decepcionado com um monte de coisa. A vida de Tiago foi uma referência para os 12 apóstolos, e eu espero que a gente possa aprender um pouco com esse homem de Deus, e que a palavra de Deus, mais uma vez, pela operação poderosa do Espírito, possa falar ao meu coração e ao seu. Para isso eu queria convidar você a abrir, nós vamos pegar alguns textos das Escrituras, porque nós estamos olhando o que nós chamamos de a biografia desses homens. Então não dá para você traçar todas as características de um homem desse, de um homem de Deus, a partir de um único texto. Então eu separei três momentos importantes na vida de Tiago, para dali a gente extrair alguns princípios poderosos que eu penso Deus vai usar para abençoar essa igreja e todos aqueles que estão nos ouvindo de casa, da internet, aqueles que estão trabalhando, que têm a oportunidade de estar também com a gente, que Deus fale também ao coração desses aí. Mateus capítulo 4, versos 21 e 22 é o nosso texto de início, tá bom? Nós vamos ver 3 outros textos, onde nós temos informação muito preciosa, acerca de quem foi Tiago, tá? E as implicações da vida, do caráter, da personalidade desse homem de Deus, que deve falar também ao meu coração e ao seu. Enquanto você abre a tua Bíblia, tem 2 coisas que eu queria ressaltar para você. A primeira delas é o seguinte: a gente vai começar o nosso curso de reforço, de preparação para o exame da MAN, e os professores, o quadro de professores estão quase que completo, mas nós estamos precisando de 3 professores, História, Geografia e Matemática, é isso aí? Adriana? Geografia, Matemática e Física. Geografia, Matemática e Física. Se você quer fazer parte desse projeto, por favor, procura a Adriana, ela vai estar totalmente à tua disposição para dar detalhes, informar aquilo que você precisa saber.
O nosso propósito com esse projeto é investir na juventude de Resende e região. Nós queremos pregar o Evangelho, claro, esse é o propósito da igreja, mas nós também queremos agregar alguma coisa na vida desses jovens que possa servir de parâmetro para a vida dele, tá bom? A segunda coisa é o seguinte: a nossa igreja está servindo de polo de arrecadação de mantimentos para a gente mandar para Petrópolis, tá bom? Então nós somos um polo de arrecadação. Agora, tem uma carreta lá no Segil, em frente a Segil, e levando para a carreta. O acesso oeste, ali em frente a Segil, tem então um ponto de recolhimento, o caminhão, uma carreta grande, está no outro lugar, então está sendo pego, colocado para lá, e vai mandar hoje, é isso? Ainda hoje vai ser mandado para Petrópolis, para poder atender as vítimas daquele deslizamento que teve lá, terrível. Eu penso que agora seria um bom momento para a gente interceder por essas famílias que estão sofrendo lá. Eu queria então que você abaixasse a sua cabeça, nós vamos orar em favor das vítimas ali de Petrópolis e pelas vidas que estão se juntando para socorrer aqueles que estão numa necessidade maior do que a nossa. Vamos orar? Pai, nós queremos lembrar da cidade de Petrópolis e nós nos sensibilizamos, ó Deus, com aquele acidente que ceifou dezenas de vidas, Senhor, que destruiu, Senhor, muitas casas, que deixou muitas famílias desabrigadas, Senhor, e que o Senhor os visite, Senhor, nesse tempo de treva, nesse tempo de luto, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as vidas daqueles que sobreviveram a esse terrível acidente. E que nós, ó Deus, possamos nos unir e juntarmos, Senhor, as nossas forças em oração, em intercessão pela cidade de Petrópolis, pelas autoridades que ali estão dedicadas, Senhor, ao socorro daquele povo, mas que nós também, Senhor, sejamos parte dessa compaixão, que o Senhor mova o meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, e de tanta gente, ó Deus, que nos ouve, para que juntos a gente possa, de alguma forma, Senhor, aliviar um pouco da dor daquele povo que está sofrendo nesse momento. Colocamos eles em Tuas mãos e pedimos as tuas ricas e preciosas bênçãos sobre todos eles e sobre até todos aqueles que estão socorrendo, direto e indiretamente, com seus dons, com seu tempo, com seus recursos. Abençoa esses também, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pouco adiante, verso 21 do capítulo 4 de Mateus, diz o seguinte: pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, cujo nome era Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Texto interessante. A princípio, quando você olha assim, você diz assim: que responsabilidade desses rapazes, como é que eles deixam o pai sozinho trabalhando no barco de pesca? Ele não estava sozinho. Zebedeu era um homem de alguns recursos. Ele não só tinha o barco, os filhos trabalhando com ele, mas também ele tinha empregados à sua disposição. Então, quando Tiago e João deixam o pai e seguem a Jesus, Zebedeu continua o seu trabalho junto com seus funcionários. O que isso significa? Até no dia de hoje, irmãos,
para você ter funcionário, significa o que, Timóteo? Que tem que ser pelo menos 2, mas pode ser 4, pode ser 6. Então a Bíblia não diz quantos homens Zebedeu tinha debaixo da sua autoridade, como seus empregados. Mas se é no plural, tinha pelo menos 2, com mais 2, que eram os seus filhos, ele tinha 4 pessoas trabalhando com ele 5. Então, irmãos, pensem bem, para você poder ter um negócio que emprega 4, 5 pessoas, você não é qualquer pessoa, você tinha certo recurso. Agora, uma das coisas interessantes que eu acho, e que eu percebo aqui no texto, e quando eu fui varrer a vida de Tiago, eu percebi, é que sempre o nome de Zebedeu está presente, quando o nome dos filhos Tiago e João são apresentados. Por várias vezes o nome dele é citado, o nome dele é mais citado do que o nome de Tiago, do que o filho, é citado 11 vezes, o nome de Zebedeu. O que significa isso? Significa que Zebedeu, muito provavelmente, era alguém muito conhecido da comunidade, e não só da comunidade da Galileia, ele também era bem conhecido na cidade de Jerusalém. A gente vai descobrir lendo o Evangelho de João, capítulo 18, que João, por ser filho de Zebedeu, ele era conhecido do sumo sacerdote, e por ser conhecido do sumo sacerdote, João conseguiu penetrar no local onde Jesus estava sendo julgado, e ele leva consigo ainda Pedro. Então Pedro e João conseguem entrar naquele ambiente em que Jesus está sendo injustamente julgado por crimes que não são verdadeiros, e para ele poder penetrar da maneira como ele penetrou, ele tinha influência, e a influência de João era por causa do seu pai Zebedeu. Interessante isso, né? Agora, o nome Tiago, ele é uma transliteração da língua grega, ou da língua hebraica para o grego, do nome Jacó. Aí você diz assim: pastor, que significância isso tem? Muita significância. Por quê? Jacó é aquele que lutou com Deus, que teve o seu nome trocado, e que haviam ricas promessas destinadas a ele. Com Jacó, Deus fez uma aliança, confirmou, na verdade, a aliança que ele tinha com Abraão, o seu avô. Então, quando se pensava em Israel ou Jacó, pensava-se nas grandes e extraordinárias promessas de Deus para os descendentes dele. De modo que Tiago era um nome muito comum nos tempos de Jesus, como é nos tempos de hoje. Nós temos no Novo Testamento pelo menos 4 Tiagos que a gente encontra nas folhas dos evangelhos. O Tiago que nós vamos meditar hoje era conhecido como Tiago Grande, o irmão mais velho de João, filhos de Zebedeu. Mas quais eram os outros Tiagos que nós temos lá nas Escrituras? Nós temos 2 apóstolos que se chamam Tiago. Um é Tiago, filho de Zebedeu, e outro é Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago, filho de Alfeu, ele é conhecido como Tiago Menor. Por quê? Porque muito provavelmente ele era mais novo do que Tiago, filho de Zebedeu. Mas esse Tiago, irmão de João, fazia parte daquele pelotão de elite dos discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que mais estavam próximos de Jesus, em diversas ocasiões especiais, na vida e no ministério do Senhor Jesus. Tiago estava lá. A impressão que eu tenho
é que dentre os 12, havia um que se sobressaía. Entre os 12, havia um que sobressaía. Quem era, Raquel? Pedro. Muito bem. Dentre os 12, um sobressaía. Quem? Pedro. Então, Pedro geralmente era aquele que aparecia muito mais do que os outros 12. Mas o segundo, que é sempre citado, é Tiago. Nas listas onde esses 3 homens aparecem, estão sempre Pedro, Tiago e João. Dessa forma, muito provavelmente, Tiago fosse, dentre os 12, um de maior referência, assim como Pedro. E nós vamos descobrir que esse homem de Deus tinha algumas coisas no seu coração que não devemos seguir, e outras que foi resultado da graça de Deus, que é a nossa maior ou melhor lição que nós vamos extrair nessa manhã. O outro Tiago, a gente encontra em Lucas capítulo 16, é Tiago, pai de Judas. E dentre os 12 nós também tínhamos 2 Judas. O primeiro Judas, que era o mais conhecido, é o bandido, é o ladrão, é aquele que traiu o Senhor Jesus, que é chamado de o filho da perdição, Judas Iscariotes. Mas nós tínhamos outro Judas, Judas Tadeu, cujo pai se chamava Tiago. Interessante isso, né? E o último Tiago que eu queria apresentar aqui para vocês não confundirem as coisas, é Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Então esses 4 Tiagos são mostrados para a gente, apresentados para a gente, como discípulos do Senhor. E desses 4, 2 eram apóstolos, tá bom? E é olhando para a vida desse Tiago maior, que eu queria compartilhar com vocês hoje, algumas lições preciosas, princípios que nós devemos observar, porque todos nós estamos sujeitos a eles. O primeiro deles é o seguinte: olhando a vida de Tiago, e em um momento específico da vida daquele homem, nós vemos que Tiago era um homem impetuoso, com o desejo de exercer justiça a qualquer preço e do seu jeito. Olha que coisa interessante. Você pode abrir a sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 9, a gente vai ler os versos de 51 a 56. Lucas 9, de 51 a 56, que diz assim: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação, junto com os seus discípulos, para a cidade de Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Jesus ia pernoitar em Samaria na sua jornada para Jerusalém. Contudo, os habitantes do povoado não receberam a Jesus, porque ele claramente estava evidente de que ele estava a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa. Percebendo isso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, disseram a Jesus: Senhor, se for do teu agrado, se o Senhor quiser, a gente vai resolver esse problema com os samaritanos que dura centenas de anos. Vamos resolver esse problema agora, Senhor. Se o Senhor quiser, a gente pode mandar cair fogo do céu para consumir todo esse povo que o rejeitou. Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram sua viagem para um outro povoado, que o recebeu de bom grado. O que a gente vê nesse texto? Eu estava vindo de casa para a igreja,
conversando com a minha filha mais velha, Amanda, e nós estávamos falando das injustiças que existem por aí, e como é comum nós nos inflamarmos quando a gente vê alguém ser injustiçado. Como que a gente fica indignado, como que a gente fica feroz quando a gente vê uma injustiça sendo feita. O nosso coração se inflama e a gente quer que a justiça seja feita de qualquer jeito. O interessante é que Jesus, por causa do temperamento enérgico e impetuoso de Tiago, ele dá um apelido para os irmãos Tiago e João. Qual era o nome deles? Boanerges, que significa filhos do trovão. Irmãos, ninguém recebe um nome assim porque é doce. Ninguém recebe um apelido desse porque é uma pessoa paciente, uma pessoa compreensiva. Geralmente, quando um apelido ou um nome, ele é conectado a alguma pessoa, tem a ver com característica da sua personalidade, de quem ele é. Tiago e João receberam os nomes de filhos do trovão, por causa da impetuosidade do seu temperamento. E quando eles, seguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estão indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa, eu quero lembrar a vocês que na mente e no coração dos discípulos, o reino de Deus estava prestes a ser implantado, e eles tinham plena convicção de que Jesus era o rei legítimo. Por que o rei legítimo? Porque naquele tempo, no território de Israel, havia um rei ilegítimo. O trono não lhe pertencia, mas ele estava sentado no trono. O nome dele era Herodes. E a família de Herodes, por gerações, ela ocupou o trono de Israel de maneira ilícita. No coração dos discípulos, o Rei dos Reis estava prestes a mudar o cenário histórico de Israel. Por isso, no caminho para Jerusalém, uma discussão foi gerada, e a gente vai ver esse momento daqui a pouco, porque Tiago e João também aparecem nesse momento, discutindo entre os discípulos algo que eles estavam com o coração ansioso. Mas aqui em particular, Tiago ficou indignado, porque no coração deles, aqueles samaritanos, que era uma raça impura, era uma raça que não merecia ocupar o território de Israel, havia rejeitado receber o Messias. E aqui, irmãos, é muito importante você perceber que local na geografia da terra de Israel era aquele. Era um local perto do Monte Gerizim. O que isso significa? Significa que aquele era um local histórico, onde coisas importantes na história de Israel tinham acontecido naquele lugar. Inclusive, por meio do profeta Elias. Quem lembra do profeta Elias? Aquele que matou o quê? 400 profetas de Baal. Mas não foi só isso que Elias fez. Se nós voltarmos para o livro de Reis, nós vamos descobrir o seguinte, que Acasias, filho de Acás, que é rei depois do seu pai, também teve um confronto com Elias. E naquele lugar ali, no Monte Gerizim, foi o local onde Acasias enviou seu capitão com uma centena de soldados para escoltar à força o profeta Elias e trazê-lo à sua presença, porque ele queria executar o profeta. Se você não lembra da história, eu vou refrescar sua mente. Quando os 50 soldados, junto com o capitão, chegam lá para prender Elias,
Ele diz assim: tão certo como eu sirvo ao Senhor, que desça fogo do céu e consuma todos. Matou todos. O fogo desceu do céu naquele lugar, sapecou os 50 e ainda queimou o capitão. A notícia vem para Acaz, e ele se enche de fúria e manda mais 50, com mais um capitão. Quando o capitão chega com os 50 soldados naquele lugar, Elias diz para eles: tão certo quanto eu sirvo ao Senhor, que vai descer fogo do céu e vai consumir todo mundo. Do céu o fogo vem e mata os 51. Quando a notícia chega a Acasias, ele fica indignado e manda terceiro grupo. Ele estava determinado. Não era suficiente ter perdido 102 soldados, aliás, 100 soldados e 2 capitães, ele manda mais 50. E quando chega lá, o capitão tem uma postura diferente dos outros. E ele chega para Elias e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui cumprindo ordens, por favor, não me ceife a vida. E por causa dessa atitude humilde, o capitão foi poupado junto com os 50, mas a história do fogo que desceu do céu e consumiu os soldados impuros e perversos de Acasias ficou registrado na história do povo de Israel. Esse evento, Ana Paula, aconteceu naquela região onde o povo não quis receber o Senhor Jesus. E aqui a gente vê algumas características de Tiago, que é muito semelhante com a do profeta Elias, um homem impetuoso, um homem de coragem, um homem que não media esforço para que a sua missão fosse executada. Tiago era um homem impetuoso, com o desejo de exercer justiça, e ele se sentia o próprio profeta Elias ali. E aqui vem alguma coisa que eu quero dividir com vocês, irmãos. Guardem o que eu vou dizer para vocês. Ser zeloso de Deus e das coisas de Deus é importante. Nós devemos ser zelosos, nós devemos ser cuidadosos, nós devemos levar as coisas relacionadas ao reino de Deus a sério. Precisamos ser zelosos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso, quando ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que ele está dizendo ali é que nós devemos zelar por uma vida de santidade, uma vida de conexão com Deus e compromisso firme com o reino. Mas, irmãos, o zelo desprovido da graça de Deus é como um ferrão venenoso que pode levar alguém para a sepultura. Zelo sem compaixão é venenoso, assim como a lei sem a graça é uma arma de destruição poderosa. E como é comum nos nossos dias nós termos crentes semelhantes a Tiago, impetuoso para que a justiça seja feita, e por que não pelas próprias mãos dele. Nós precisamos tomar cuidado, porque não foi esse o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava no mundo com uma missão. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Um dia ele voltará para exercer juízo, mas até que esse dia chegue, a nossa missão como homem de Deus, como mulher de Deus, como igreja de Cristo, não é estabelecer juízo para ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho da graça maravilhosa
do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do amor de Deus, que se inclina em misericórdia para estender sua mão ao pecador. Tiago literalmente não tinha entendido ainda esse princípio. E Jesus o adverte, ele exorta ele duramente, dizendo assim: você não sabe de que espírito você é. Eles estavam num processo de educação dentro de um projeto divino de resgate e salvação de pecadores perdidos. Mas isso fazia parte do temperamento, do caráter e da personalidade de Tiago, um homem impetuoso com desejo de justiça. Pensa num negócio perigoso. Como eu disse, vindo para cá, nós estávamos conversando sobre algumas injustiças. E a minha filha mais velha, ela não é filha de Zebedeu, mas ela se inflama, faz parte do temperamento e da personalidade dela, assim como a minha. Muitas vezes eu me pego nesse espírito de Tiago, querendo que a justiça seja feita. E aí, quando eu lembro de Jesus, o meu coração é apaziguado. Por quê? Porque o advento de Cristo foi a manifestação de um Deus amoroso, que não levou em conta os nossos pecados, mas Ele fez questão de oferecer uma alternativa para a minha vida e para a sua. Tiago vai aprender isso muito bem, mas quando a gente está na carne, que era o caso dele, a gente não consegue ver as duas coisas. A gente quer que tudo seja no preto e no branco, e infelizmente nem tudo é assim. Nem tudo é assim. A graça de Deus continua sendo estendida, os braços amorosos de Deus continuam abertos para receber qualquer pecador que queira abraçar Jesus como o seu único, suficiente e poderoso Salvador. Alguém pode dizer amém? Tiago era um homem impetuoso com desejo de exercer justiça. Por quê? Porque ele estava experimentando, por causa do seu temperamento, o seu conceito de justiça. Provavelmente ele era um discípulo de João Batista. Provavelmente ele tinha um temperamento semelhante ao do profeta Elias. Ele era um homem zeloso, mas desprovido de compaixão, insensível. E isso é perigoso para mim e para você. Tem um outro texto que eu queria convidar vocês, para a gente ver um outro princípio aqui. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 24. Tem outra coisa aqui que fala acerca de Tiago. Lembra? Jesus está em direção a Jerusalém para finalizar, ele está fechando o seu ministério, tá bom? E os discípulos estão aqui, eufóricos, porque daqui a pouco Jesus vai sentar no trono, vai receber a coroa de rei, e eles serão o quê? Os discípulos serão o quê, Jô? Muito bem, recompensados. Quando o rei sentar no trono, aquelas promessas que Jesus fez para os seus discípulos serão cumpridas. Agora, Tiago era do pelotão de elite, Tiago estava perto de Jesus, Tiago estava no monte da transfiguração, quando Jesus se manifestou na sua glória. Tiago estava lá no Getsemane depois, entre os discípulos que estavam orando com Jesus, Tiago estava entre eles. Foi Tiago, Pedro, Tiago e João, que entraram na casa de Jairo, só os três puderam, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Afinal de contas, por que não? Por que ele não poderia ser um dos que sentaria ao lado de Jesus? É isso que vai acontecer aqui. Olha só que texto interessante.
Então a mãe dos filhos de Zebedeu, quem era Zebedeu mesmo? O pai de Tiago e João. Aí, você vê, Timóteo, não parece Tiago e João, aparece quem? O Zebedeu, o bendito. A mãe dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, veio a Jesus como quem não quer nada, junto com seus filhos. Quem eram os filhos? Tiago e João. Ela se ajoelhou diante de Jesus, a fim de lhe pedir um favor. E ela diz, ele pergunta, o que você quer, mulher? Ela responde, nada para mim. Ela era uma boa mãe. Ela diz assim, nada para mim eu não quero nada. Mas ela diz assim, por favor, permita que no seu reino, os meus 2 filhos, Tiago e João, se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. São vocês capazes de beber o cálice que eu estou prestes a beber? Agora aqui, irmãos, prestem atenção no que Jesus está dizendo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu estou para beber? Aí a pergunta é, na cabeça de Tiago e João, Tales, que cálice é esse? Jesus vai sentar no trono, vai receber a cabeça, a coroa na cabeça, e vai receber um cálice na mão. Rosana, que cálice é esse? De vinho? Não, pastor, mas crente não bebe vinho. No tempo de Jesus bebia, e era o que Tiago e João estavam esperando receber, uma bela taça de vinho, para celebrar a vitória do rei. Mas Jesus não estava falando disso. E eles dizem, então Jesus diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo? São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? E eles disseram o quê? Somos. Fabiana, quem você acha que disse que respondeu? Quem respondeu a Jesus? Foi João ou foi Tiago? Muito provavelmente Tiago, que era o irmão mais velho. Foi Tiago que disse para Jesus, Senhor, eu bebo, o cálice que o Senhor bebeu, eu bebo 2, não é? Porque afinal de contas, o cálice que vem para a mão do rei, que acabou de ser coroado, é vinho do bom. E olha o que Jesus responde para ele, isso é importante, porque ele só vai entender isso depois da morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice, porém não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. O meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Brenda, foram os irmãos que pediram? Tem certeza, Brenda? Foram eles que pediram. Eles que pediram. Pediram para quem? Para a mãe. Os filhos chegaram para a mãe, chamaram ela de lado e falaram assim, Soninha, minha mãe, não é assim? Mãe, faz o seguinte, a senhora que tem influência, a senhora é a tia dele, se a gente for pedir, pega mal, mas se a senhora pedir, ele vai atender na hora. Quando os discípulos souberam o que aquela mulher havia feito, eles ficaram indignados com Tiago e João. O que isso fala para mim, para você? Que contexto é esse? Fala que Tiago era um homem ambicioso, em busca de honra e posição de destaque. Em outras palavras, ele queria ser reconhecido. Ele queria louros na sua cabeça. Deixa eu falar um negócio para você.
é muito importante. Sempre que você optar por servir ao Senhor em busca de reconhecimento humano, esquece a recompensa que Ele tem preparado na eternidade, porque você já vai ter recebido a recompensa aqui na terra. Irmãos, nós precisamos aprender esse princípio. Por quê? Porque trabalhar, ainda que para Deus, em busca dos aplausos dos homens, é um erro terrível. Porque nem sempre você vai ter uma palma, ou um reconhecimento, uma folha do louro, que você gostaria que fosse colocado na sua cabeça. Tiago era um homem ambicioso, em busca de reconhecimento, de honra e de posição de destaque entre os apóstolos. Por que isso? Porque ele acreditava verdadeiramente que ele era digno de receber tal honra. Agora escute bem o que eu vou dizer para vocês. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. No reino dos homens, aqueles que estão no poder exercem pressão e autoridade sobre os outros. Mas no reino de Deus, se você quer ser grande, dedique-se ao serviço para todos. E quanto mais servo você for, maior é a sua recompensa no reino vindouro. Por isso que Jesus diz assim: mas no reino de Deus, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E Tiago vai aprender isso, pouco tempo depois, quando ele vai ser testado, todo esse seu temperamento, toda essa sua personalidade, é transformada pela graça de Deus. Tudo isso passa por uma transformação maravilhosa. E aqui eu entro no texto final, para a gente terminar o nosso tempo de reflexão. E eu queria convidar você para Atos capítulo 12, os versos de 1 a 3. Atos capítulo 12 vai nos falar o que aconteceu com esse homem impetuoso, o que aconteceu com esse homem ambicioso. Estava conversando essa semana com um dos pastores da região, um homem que eu tenho aprendido a apreciar e ser amigo, e nós estávamos falando de como a igreja está passando por um momento diferente nesses últimos tempos, o pessoal entrando em depressão, muita gente desesperada, pastores tirando a sua própria vida, e muita gente perdendo o significado da vida. Irmãos, a nossa recompensa está segura nas mãos do Senhor Jesus, amém? O que Deus tem preparado para nós, mente humana é capaz de imaginar. Portanto, nada que o mundo possa te oferecer aqui nesse tempo que você tem se compara ao mais pobre daqueles que vão entrar e desfrutar do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Os tesouros, as honras, as bênçãos que nos esperam no reino vindouro são múltiplas vezes maiores do que qualquer promessa que ser humano qualquer possa oferecer para você nesse tempo de vida. Você não pode esquecer disso, porque esse tempo, ainda que seja tempo de provação, ainda que seja tempo em que a sua fé vai ser testada, você vai ser colocado no crivo, vale a pena você perseverar no Senhor e ser fiel até o fim, porque esses os que vão receber a coroa da justiça. Olha que texto maravilhoso, diz assim: pela época
por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Deixa eu explicar para você quem foi Agripa. Agripa é Agripa I. Nós estamos falando de pelo menos 14 anos depois da morte de Jesus. 14 anos se passaram depois da morte de Jesus. O pai dele morreu e ele assumiu. Ele é o neto de Herodes o Grande, mas ele tinha a mesma impetuosidade que o avô e o pai, mas parece que ele tinha um adicional. Se você não sabe, Herodes o Grande, ele conquistou a simpatia do povo judeu, restaurando o templo de Jerusalém. O templo era simples, e ele fez uma reforma no templo, que tornou aquilo uma das maravilhas do mundo. Agora, o seu neto, Agripa I, está com uma situação, qual? Os judeus detestam os cristãos, eles estão num conflito. O povo judeu, o sistema religioso judaico, está em conflito com o sistema da igreja de Cristo, e houve então uma perseguição forte contra a igreja, gerada por quem? Por Roma. Timóteo, foi Roma nos primeiros anos? Não, foi o povo judeu que se levantou contra a igreja. Olhando o cenário de perseguição contra a igreja por parte do povo judeu, Agripa I falou assim, consigo mesmo: eu vou entrar nesse jogo para ganhar a simpatia desse povo. E olha só o que acontece. Por essa época, o rei Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja, e mandou matar a fio de espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu o quanto isso agradava os judeus, também prendeu a Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Ele queria a simpatia do povo, e para isso ele sacrificou Tiago, irmão de João. E Tiago foi o primeiro apóstolo a ser ceifado, e o único a ser registrado em toda a Escritura. Interessante isso? Porque Tiago aprendeu a ser um homem fiel e usar a sua impetuosidade, a sua ambição em prol do reino. Ele morreu disposto a confessar Jesus e não retroceder com o preço da sua vida. Ele viveu e morreu para a honra de Cristo, para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. A sua intensidade e ambição foram finalmente temperadas com a sensibilidade e a graça de Deus, que fez com que aquele homem, com a sua personalidade, a personalidade dele não foi mudada, mas ela foi direcionada da maneira correta, para a glória e louvor do Senhor. Você lembra do cálice? Que Jesus falou a vocês estão dispostos a beber do cálice? E Tiago falou, sim. O cálice era esse. O cálice que Jesus estava falando era a cruz. O cálice que Jesus estava falando era a sua morte sacrificial. O cálice que Jesus estava dizendo para Tiago e João, se eles estavam dispostos a tomar do cálice de Jesus, não era o vinho, não eram as honras que eles esperavam, era ter o seu corpo oferecido como sacrifício para a glória de Deus. E quando ele foi preso por causa do Evangelho, ele entendeu. E aqui é muito interessante, porque nós não temos muitas informações acerca da morte dele nas Escrituras.
Mas nós temos informações extra bíblica. Nós temos registros da história que fala de Tiago, e que fala do testemunho de Tiago na beira da morte. E eu queria ler esse pedaço de texto, que Eusébio de Cesareia registra, como testemunho de Clemente, pai da igreja. Clemente, ele fala acerca de como foi a morte de Tiago, e Eusébio registra isso, no seu livro História Eclesiástica. Ele vai dar testemunho de como foi a morte de Tiago, e eu queria dividir isso com vocês hoje. Ele diz assim: Clemente de Alexandria diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, o soldado que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir o testemunho de Tiago diante das autoridades, ele foi possuído por uma forte convicção de pecado, e ele creu no Evangelho. Ele confessou que ele mesmo era um cristão. Olha que coisa incrível, olha só que coisa extraordinária. Fernando, o homem que levou Tiago para ser julgado, diante do testemunho corajoso, impetuoso, diante do testemunho que visava não os aplausos do homem, mas a aprovação de Deus, ele diz: eu também sou um cristão. Diz a história, de acordo com Clemente, que os dois foram levados juntos para o local onde os dois seriam executados. E no caminho, o homem implorou a Tiago que o perdoasse. E depois de refletir em tudo aquilo que estava acontecendo, Tiago disse para aquele homem que seria executado ao fio de espada. Fio da espada, sabe o que significa? Esdras, não é enfiar a espada, é pum, na cabeça. Eles seriam degolados. No caminho, Tiago diz para aquele homem: a paz seja contigo. Ele beija o rosto dele, e os dois são executados. Nós estamos diante de um homem que aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo que o cálice nem sempre é aquele que a gente está esperando, mas que a recompensa final não pode ser comparada com nada que o ser humano possa oferecer. Eu tenho uma ilustração para dizer o que aconteceu com Tiago. Quem aqui gosta de maçã? Maçã, irmão. Você gosta de qual? Argentina? Não? Qual maçã? Fuji? Qual é a maçã que você gosta? Quanto mais doce, melhor. Mas, irmãos, o caldo da maçã madura, escuta o que eu estou dizendo, o caldo da maçã madura, aquele caldo doce da maçã madura, é o mesmo da maçã verde, o mesmo caldo. Mas quando a maçã verde passa por um processo, exposto à luz, exposto ao calor, ao tempo, a maçã amadurece, e o que era travoso, rançoso, quando verde, se torna num suco doce e agradável, como o da maçã madura. A morte de Tiago é muito semelhante a essa ilustração. Ele era uma maçã verde, betumosa, cheia de impetuosidade, cheia de querer que a justiça fosse feita a qualquer custo, e ele podia ser o executor. Nós somos assim, irmãos. Precisamos aprender a amadurecer, porque quando um crente amadurece de verdade, ele se torna doce, como mel, ou melhor, como uma maçã, bem madurinha. Nada mais gostoso
do que um suco de maçã. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas 90% dos sucos que você encontra no supermercado é feito com suco de maçã. Como assim, pastor? Suco de uva, eu só tomo de uva. 70% é de maçã, 30% de uva. Não, eu gosto de suco de pêssego. Vai lá ver. Quando você for comprar suco no supermercado, olha a composição. Grande parte dos sucos vendidos no supermercado, a base principal é maçã. Como eu gostaria que a cidade de Resende fosse invadida por crentes maduros, que pudessem ser usados por Cristo como testemunha viva da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Eu queria fechar com vocês com 3 lições preciosas para você levar para sua casa. Primeira lição, enquanto o pessoal do louvor assume o seu lugar. Primeira lição: nem todo zelo humano, ainda que bem intencionado, trará glória ao nome do Senhor e justiça verdadeira. Vou falar de novo. Nem todo zelo humano, ainda que seja bem intencionado, traz glória ao nome do Senhor. Então, antes de você querer fazer justiça, pense 3 vezes e pergunte: Jesus faria isso? E só depois você dá um segundo passo. Segunda coisa, quando nós entendemos que a recompensa de Deus é muito melhor do que o ser humano pode nos oferecer, nós deixamos que a coroa de glória seja dada por Ele, e não por aqueles que vivem ao nosso redor. Espera o tempo de Deus, irmão. A palavra de Deus vai dizer isso. Ana Paula, submeta-se, sujeite-se à poderosa mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele te exaltará. Vamos falar de novo? Sujeitem-se à poderosa mão do Senhor, porque em tempo oportuno Ele te exaltará. Quando a gente sabe disso, aprende isso, fica tudo mais fácil, e você recebe uma coragem que você não sabe de onde veio. E a terceira e última lição: nós precisamos desejar ardentemente que Cristo seja o centro da nossa vida, que Cristo seja o alvo da nossa existência, que Cristo seja o nosso motivador e a razão do nosso trabalho, do nosso dom, do nosso talento. Que Ele seja o centro das nossas vidas, para a gente poder pôr um fim à inimizade. A gente precisa pôr um fim à inimizade e experimentarmos de verdade qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Se tu olhar, Senhor,